Espero que estejam curtindo este Weekend Meeting. Nós temos muito prazer em convidar todos a ficarem conosco aqui até quarta-feira, né? Dr. Ângelo, presidente da Atento, disse que o evento está muito curto, que a gente tem que ficar aqui até quarta-feira. Nós vamos estender até quarta-feira. Estão todos convidados, né? Só tem uma regra, né? Ninguém pode ir embora no domingo, tem que ficar aqui até quarta, viu, Paulo? Né? Queria agradecer a vocês pela participação, agradecer aos nossos patrocinadores. Vou chamar aqui 3 vídeos dos nossos patrocinadores e depois dar início ao painel, que eu vou ter a honra de mediar hoje. Posso chamar os vídeos? Conexões. Como algo tão pequeno pode significar tanto? A nossa natureza nos impulsiona a nos conectar com o que está ao nosso redor, com as pessoas que nos rodeiam. Isso nos faz mudar e nos transforma em uma sociedade global, cada vez mais interconectada, mas também com mais riscos. Nesse contexto de mudança permanente, a segurança ganhou uma nova dimensão. As ameaças se tornam cada vez mais imprevisíveis e exigem novas respostas, mais inteligentes, mais inovadoras, mas principalmente mais ágeis. E na Segur Pro, evoluímos criando um novo modelo de segurança, a segurança híbrida. Um novo conceito que conecta a capacidade humana com a tecnologia mais avançada e a análise de dados em tempo real. 3 eixos que se retroalimentam de forma híbrida para criar valor. Um novo modelo em que o fator humano é essencial para enfrentar os imprevistos, para se antecipar ao inesperado, para, junto com a tecnologia e os dados, superar todos os limites. Experiência e inovação se unem para oferecer soluções sob medida para cada cliente. Soluções que vão além da segurança e oferecem um valor diferenciado, melhorando os seus processos de negócio. Tudo orquestrado através do iSOC, o nosso centro de operações inteligente que conecta pessoas, tecnologia e dados. O cérebro da segurança híbrida. Segurança híbrida. Começa com um instante, um pulso, um sinal. A vida se move sem pedir licença. E com ela, a necessidade de conexão, precisão e tecnologia. A cada segundo, algo acontece. A produção ganha escala, os negócios crescem, as cidades respiram. Das prateleiras dos supermercados aos remédios que salvam vidas. Dos voos que cruzam o mundo, às transações que movimentam a economia. Em cada detalhe, mãos, mentes e máquinas. Uma presença discreta, mas essencial. Do simples ao complexo, do tradicional ao inovador. A verdadeira evolução não está em substituir, mas em potencializar. Se o seu negócio precisa de tecnologia, a VOC garante que ela funcione, sempre. Líder nacional em locação de hardware, estamos nos bastidores do que move o seu dia. Na farmácia, no posto de combustível, no shopping, no banco. Em cada um desses momentos, estamos lá com suporte ágil, operação eficiente e soluções que fazem a diferença. Com soluções em hardware as a service, cuidamos do ciclo de vida dos seus equipamentos para que você possa focar no que realmente importa: crescer. Do nascimento de uma ideia ao sucesso do seu negócio, a VOC é a ponte entre o que você precisa hoje e o que vai precisar amanhã.
VOC, inspirando a TI e o seu dia a dia. Somos Átimo. Quero te convidar a ir além, a visualizar um futuro onde sua mensagem não é apenas ouvida, mas sentida. Há 35 anos, transformamos ideias em experiências inesquecíveis. Temos a solução completa para a sua comunicação decolar. Somos Átimo, somos Experience. Aqui é onde a magia acontece. Construímos tudo com a sua essência. Da estratégia ao conceito visual feito sob medida, o design cenográfico e o storyline cativante. Criamos interações que surpreendem, atrações inesquecíveis e envolventes. Tudo para transformar sua mensagem em uma verdadeira experiência. Somos Átimo, somos Technology. Nossa infraestrutura própria é o seu palco para a excelência. Cenografia digital, estúdios completos para lives dinâmicas e uma plataforma de transmissão própria que conecta com interatividade total. Com o nosso banner digital, sua marca ganha vida em qualquer tela. Somos Experience, somos Tech. Acreditamos no poder da experiência para transformar e na tecnologia para impulsionar. Somos Átimo. Vamos juntos criar a sua próxima grande experiência. Bom, muito obrigado aos patrocinadores. Sem eles, este encontro não seria viabilizado com tanta qualidade. Eu queria agradecer a todos os parceiros e patrocinadores que estão conosco há muitos e muitos anos. E vou convidar aqui o meu chefe, Dr. Ângelo, presidente do Grupo Atento, para deixar uma palavra aqui de carinho para vocês. Obrigado, Fernando. Longe de ser chefe, né? Bom, gente, o que o Fernando nos disse é que a nossa extensão até quarta vai ser paga pela IA. Né? Bom, primeiramente, agradecer a vocês por estar aqui conosco, né, nessa jornada. Muitas discussões interessantes. E nesse meio dessas discussões, como é que a gente encaixa o ser humano, né? Acho que a gente falou um pouquinho hoje de manhã, a gente viu aí o Guga e vimos o Eco. E a nossa companhia é uma companhia de capital humano intenso, né? E a gente tem aplicado tecnologia, principalmente IA, já faz mais ou menos uns 5 anos que nós começamos com essa jornada, e a gente tem buscado essa combinação híbrida, né? Então, se a gente partir do princípio que hoje não está fácil contratar, né, talvez muitos de vocês estejam enfrentando o problema da contratação, tem falta de mão de obra, principalmente numa camada mais da base, né, do trabalho, a gente tem colocado IA aí para ajudar nesse atendimento, e a gente tem usado bastante para ferramentas internas, ouvidoria, auditoria, na área de jurídica, para revisão de contratos, na área de atendimento, né, para ajudar o atendente, e tem coisas muito bacanas acontecendo, né? Então, se eu pudesse deixar um exemplo, e eu vou estar por aqui, eu com o André, onde está o André? André Pandolfi, nosso VP de vendas comercial, está por aí. A gente está com um projeto, né, rodando hoje já com mais ou menos 1.000 atendentes, que é o coach de vendas, né? Então, é um exemplo muito legal de IA, onde o atendente conversa com o cliente do nosso cliente e um aplicativo de IA, ele escuta essa conversa, ele faz uma transcrição, né, de voz para texto em tempo real, ele vai no sistema legado, no CRM, no Salesforce do nosso cliente, levanta toda essa base de dados, informação, e joga prompts, que a gente chama em near real time, que é quase em tempo real, ele joga o prompt na tela do agente. Com isso, faz com que o agente tenha um poder de persuasão mais forte e melhore a venda. Então, a gente tem percebido, naqueles agentes que têm a classificação no Q4, que a gente chama Q3, que são as últimas categorias de performance, tem melhorado entre 20% e 25% a efetividade de vendas.
Então, é onde a gente acredita bastante nesse mundo híbrido, e acredito que aqui nessa sala, eu estava brincando com o Júlio no intervalo, tem muitas pessoas que ainda ouvem vinil aqui, né? Eu ouço vinil, gosto de vinil. Então, a gente vai nessa linha, né, muita tecnologia, mas também tem esse carinho, esse mundo híbrido com o ser humano. Então, a gente acredita que a mão de obra continuará existindo forte e a ferramenta vem para contribuir, fazer esse mundo híbrido nos agentes. Então, mais uma vez, obrigado. E aqui, Fernando. Obrigado, doutor Ângelo. Só brincando aqui que o André já está de férias, porque ele bateu a meta. Ontem aqui ele fez 6 pedidos, então o André já está dispensado. André, pode ir para as férias e voltar só em dezembro, tá? Brincadeira à parte, gente. Nós temos a honra de receber aqui 3 líderes empresariais, governamentais, políticos, mas de muito profundo conhecimento sobre questões que nos afligem no país, principalmente. E neste momento de grandes turbulências internacionais e no país, nós tivemos a honra de convidar o Dr. Christopher Garman, que é um amigo que, como liberdade, apesar de ser americano, nós o chamamos de brasileiro pelo belíssimo português que ele carrega, pela proximidade dele com o Brasil, é o presidente das Américas para a Eurásia, uma das maiores companhias de ciência política e de riscos geopolíticos do mundo. Dr. Lorival Santana, que dispensa apresentações, está sempre na televisão, sempre muito carinhoso nas suas falas, muito gentil. Já tivemos a honra de trazer aqui alguns parceiros da CNN dele, entre eles o próprio William Vac, vários, né, dos debatedores que nos permitiram. Inclusive, ano passado a gente trouxe Thaís Herédia, então a gente tem trazido aqui com bastante frequência bons nomes, excepcionais nomes contratados pela CNN, que foram escolhidos, não digo nem que no dedo, foi na pinça, né? E você é um deles. Queria agradecer a sua participação, sua presença. E a nossa senadora Ana Amélia, uma pessoa que, me permita aqui o elogio, carrega 40 anos de relacionamento em Brasília, e antes disso, ainda gaúcha naquele momento, ainda no sentido de residência, se relacionando com todas as fontes de poder que vocês possam imaginar, de ter a oportunidade de ter viajado com praticamente todos os presidentes da República, de ter feito coberturas institucionais, e que no Senado, né, desenvolveu plataformas que nós já tivemos a chance de aplaudi-la aqui em outras datas, inclusive recentemente no Hotel Botanique, aqui em Campos do Jordão. Então, nós temos 3 líderes maravilhosos que vão contribuir conosco, e a gente depois abre para perguntas, para um debate com vocês. Eu vou convidar na ordem que será a fala, para tomarmos assento aqui. Vou chamar o Dr. Christopher Garman, pedir uma salva de palmas. Dr. Garman. Dr. Lorival Santana. E doutora Ana Amélia. Bom, a partir de agora eu sento junto com vocês para a gente curtir esse bate-papo tão intenso. Só tem notícias boas, né? E eu queria começar com o Dr. Chris Garman, depois nós vamos seguindo automaticamente, sem a minha entrada, com o Dr. Lorival Santana, e depois, naturalmente, com a Ana Amélia. E aí a gente volta para perguntas e respostas. Eu peço que vocês guardem as perguntas para o final, para a gente ter uma sequência. Dr. Garman, a bola está contigo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite de voltar aqui para esse evento, Fernando. Você sempre tem eventos fantásticos e é uma honra poder compartilhar o palco com a senadora e com o Lorival. Se você me permite, Fernando, só quero fazer uma pequena correçãozinha da minha introdução. Eu tenho a cidadania dupla, brasileira e americana, então tenho muito orgulho ainda de ser brasileiro. Então, e eu passo metade do meu tempo em Washington, metade do meu tempo aqui no Brasil, entre São Paulo e Brasília. Então, a minha fala vai refletir um pouco do meu próprio perfil, né? Eu participo na liderança global de cobertura geopolítica da Eurásia, mas também lidero nossa cobertura de Brasil, com o nosso escritório em Brasília. Tá? E eu acho que o que eu quero assim, trazer aqui para vocês, de uma forma mais sucinta, para a gente poder ter tempo para debates, é uma mensagem de cautela, né? Olhando tanto o cenário externo e o cenário doméstico.
eu sinto hoje que nós estamos a despeito de todas as dificuldades, bagunças em Brasília, o fuzuê sobre o embate do IOF que nós estamos vivendo hoje, ser um empresário hoje, você tem muita incerteza tributária, nós estamos num certo momento de otimismo, né? A gente olha o cenário externo, o S&P voltou para o patamar histórico que a gente tinha em fevereiro, então, se você tivesse dormido entre o início do governo Trump e acordado agora, você está quase no mesmo nível de patamares de preço, né? Então, o governo entrou com toda uma onda de protecionismo, várias medidas, gerou uma preocupação, mas agora o mercado está otimista que a economia americana vai bem, a inflação está razoavelmente controlada, temos paz no Oriente Médio depois do ataque contra o Irã, e o Irã não respondeu. Então, é um certo, volta à normalidade. E, domesticamente, penalizados com juros reais muito elevados, mas, olhando para 2026, pelo menos existe uma percepção que a oposição está com uma certa vantagem, e é Tarcísio lá em 2026. Então, o que eu quero argumentar aqui, vamos um pouco com calma, com o otimismo da economia americana e as perspectivas do governo Trump de um lado, e um pouco com calma com o diagnóstico que é uma eleição de mudança em 2026. Mas acho que a eleição de 2026 vai ser muito difícil de cravar. Então, como é que eu chego um pouco a essas mensagens? Primeiro, eu acho importante tomar um ponto para trás e refletir no que nós enxergamos, pelo menos na Eurásia, são os grandes drivers geopolíticos hoje. E quando a gente olha o cenário internacional, nós temos 3 grandes motores de movimentações geopolíticas. Primeiro, é uma rivalidade estrutural entre Estados Unidos e China. Trump anunciou um acordo comercial com a China na sexta-feira. Algum acordo deve sair, deve incluir compras do setor agro-americano, o setor agro-brasileiro pode sofrer um pouquinho com esse acordo comercial, mas não vamos nos iludir. Nós estamos num ambiente de uma degradação da relação política entre Estados Unidos e China. Cada capital, Pequim de um lado e Washington do outro, enxerga o outro como uma ameaça geopolítica e a sua segurança nacional. O que nós estamos falando é o ritmo de degradação dessa relação bilateral, não a direção de voo. Então, podemos ter um tensionamento enorme na batalha comercial, podemos ter um acordo de tarifas que possa reduzir o volume de tarifas que o Trump colocou sobre a China, mas, no final desse acordo, o nível de tarifas de produtos chineses na economia americana deve mais que dobrar ou talvez triplicar, de 11% em tarifa média para algo entre 25% a 30%. Então, é um acordo, mas não é um acordo pleno. Na verdade, é um passo para trás na relação bilateral. E parte dessa competição é uma competição sobre tecnologia. O Google, essas palestras mostraram que nós estamos numa revolução tecnológica, mas essa competição geopolítica está intrinsecamente ligada com uma competição geopolítica. Número 2, temos uma Rússia revanchista, com a qual nós estamos com uma guerra viva na Ucrânia, que não tem resolução tão cedo. E 3, estamos perante um ambiente de opinião pública, tanto na Europa, nos Estados Unidos, boa parte da América Latina, de um desencanto profundo contra o sistema. Se você faz pesquisas de opinião, e a gente trabalha muito com a Ipsos Public Affairs, e você mensura o grau em que o eleitor acredita que o sistema está quebrado, está em patamares historicamente elevados, e não está se arrefecendo. Quando a gente calibra eleições, hoje, na Eurásia, a gente mensura competitividade, não só da direita, da esquerda, mas qual candidato tem mais credibilidade de lutar contra o sistema, seja o judiciário, seja a imprensa, seja os ricos, seja os poderosos. Então, quando a gente olha o ambiente eleitoral de 2026, vai ser impregnado com esse desencanto profundo. E, aliás, novas tecnologias, IA, desinformação, só reforça essa falta de confiança contra as instituições do chamado establishment e do sistema. Candidatos de centro estão tendo mais dificuldade de ser competitivos. Então, você soma esses 3, é que nós estamos num ambiente geopolítico mais desafiador, não só porque nós estamos num ambiente global de competição dos Estados Unidos e China, mas lideranças que têm que reagir a esse desencanto profundo, eles ganham numa plataforma de lutar contra o sistema e governam com esse requisito de manter o apoio popular. É assim que a gente tem que entender o governo Trump. O governo Trump foi um presidente, no primeiro mandato,
com perfil antissistema, ele não falava como candidato normal, tinha uma autenticidade enorme, ele tinha ideias sobre política comercial totalmente distintas, mas ele, no primeiro mandato, ele foi rodeado por liderança do Partido Republicano tradicional, o establishment, e pessoas de renome no setor privado. Se você olha os relatos do primeiro mandato, tudo que ele está fazendo hoje aqui, ele tinha ideia e queria fazer no primeiro mandato. Ele queria ter mais controle sobre o canal do Panamá, ele tinha ideia de poder tomar a Groenlândia, ele queria rasgar o acordo na NAFTA, ele queria sair da OTAN. E, no fundo, nesse segundo mandato, ele volta com muito mais confiança de si mesmo. Ele não estava pronto para o primeiro mandato, agora ele está pronto. Ele escolheu um secretariado extremamente leal a ele. Um secretariado que tem medo de dizer não para o presidente, né? Inclusive os adultos na sala, que é o secretário de Tesouro, Scott Bessent, com o qual está capitaneando as negociações comerciais, né? É um presidente impaciente e com pressa, tá certo? E vou dar 2 vinhetes de decisões que ele tomou que ilustram essa impaciência em entrar em detalhes de políticas públicas. Primeiro foi a decisão de perdoar, ou pelo menos amenizar as penas para os patriotas que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro. Você tinha um debate na Casa Branca, o que nós vamos fazer para tentar amenizar as penas? Aí tinha um debate, não, tem certa gente que entrou no embalo, eles não deveriam ser penalizados, isso devem ser perdoados. Mas esse grupo aqui cometeu um ato de violência, deveria ter um tipo de penalidade. Esse daqui é um intermediário, entraram um pouco, mas não fizeram muito. Então tinha um debate que gerou um pouco mais de complexidade. Aí o Trump disse, está muito complicado, sabe o quê? Encheu o saco, eu não quero mais decidir, eu vou perdoar todo mundo. Então, veja que, em decisões assim, ele acaba uma decisão mais simples, porque ele não quer entrar nos detalhes. A mesma coisa aconteceu no dia da libertação. Você tinha 1 mês e meio de debate sobre quais países iam receber tarifas, barreira tarifária, não tarifária, transshipment de produtos chineses que entram nos Estados Unidos via Porta dos Fundos, déficit da balança comercial. Você tinha 15 países na lista dos sujos, esses países devem entrar, não sair, nível de tarifa, com várias variáveis de complexidade. O Trump rejeitou todas as propostas. No dia antes, ele disse, eu não quero isso, eu quero uma coisa mais simples. Aí o Peter Navarro, o assessor mais mercantilista, disse, então, presidente, vamos fazer assim. Vamos pegar déficit da balança comercial, dividido por importação, dividido por 2, e o resto 10%. Tá certo. Aí, quando saiu com aquele pôster, não sei se vocês lembram, que ele deu a fala que todos os países com níveis de tarifa, que parecia que foi imprimido no dia anterior, é que foi. Foi uma decisão no dia anterior. Então, veja que nós temos um presidente que ele tem clareza do uso de tarifas para reindustrializar o país, ele tem pressa, porque ele sabe que só tem 4 anos, né? Podemos discutir a constitucionalidade de buscar a reeleição, mas ele só tem 4 anos. Ele não gosta de entrar em detalhes de complexidade de políticas públicas, né? E, portanto, ele acaba atropelando parte da sua equipe. Então, e é um governo, quando você conversa com o pessoal do assessor do governo Trump, que eles se veem como de forma revolucionária. Eles se veem como atendendo o eleitorado novo da classe trabalhadora, não é? E não vão ficar reféns dos interesses de Wall Street. Então, esse script vamos fazer tarifas para trazer investimentos para o país, vamos estrangular imigração de imigrante ilegal e fazer deportação em massa, vamos reduzir impostos e reduzir regulação. Então, isso que vai gerar uma reindustrialização do país. Então, eles têm uma convicção forte sobre isso. Agora, ao mesmo tempo, o Trump recua quando ele está vendo o desastre econômico pela frente. Ele recuou quando teve disfuncionalidade no mercado de treasuries, aí o secretário de Tesouro, Scott Bessent, ganhou um protagonismo. Ele recuou quando teve várias empresas americanas vindo para a Casa Branca e dizendo, presidente, se a gente manter esse nível de tarifas, nós vamos entrar numa recessão profunda. Vai faltar produto da prateleira, não vai ter Natal em dezembro. O Tim Cook da Apple, presidente, nós vamos ficar prejudicados com a concorrência da Samsung, que fabrica seus produtos fora da China. Os Big Three automakers, presidente, a gente não consegue competir com blá, blá, blá. E aí ele deu uma recuada. Então, nós temos 2 coisas. Um presidente que recua quando ele sente um desastre econômico, mas um governo que se vê revolucionário, com um presidente muito confiante em si mesmo, e com pressa e sem paciência.
O resultado disso, do nosso ponto de vista, é provavelmente menos crescimento, mais inflação. Porque se você olha o nível de tarifas média de todos os produtos entrando nos Estados Unidos, ainda assim vai de um patamar de 3%, 4%, nas nossas contas, para algo entre 12% a 15%. É um caminhão de tarifas mais elevadas, que tende a aumentar o preço de um lado e reduzir o potencial de crescimento do outro. O governo deve deportar quase 500 mil imigrantes ilegais esse ano, e mais no ano que vem. O Pearson Institute calculou, se você deportar 450 mil imigrantes ilegais em 3 anos, por ano, a inflação sobe 1,5% e o PIB cai em 1,2%. A solução via IA, do lado que a gente viu do mercado de trabalho, vai demorar um pouquinho para poder chegar aqui. Então, falta de mão de obra. Então, nesses próximos 2 anos, vamos ter os squeeze de mais aumento de preço de um lado, com tarifas, e os squeeze do lado do preço laboral. E esses efeitos só vão ser sentidos no segundo semestre desse ano. Então, se a gente olha, o impacto para a economia americana ainda está por vir, e não estamos num repeteco do primeiro mandato. Então, essa é a primeira mensagem de cautela. Olhando do lado geopolítico, acho que o Lorival pode falar um pouco mais sobre a crise do Oriente Médio. É claro que o risco de cauda de um evento geopolítico que pode interromper a exportação de petróleo, a gente acha baixo. Tá? A gente acha baixo. Mas nós estamos num ambiente geopolítico estruturalmente mais perigoso, dado a competição geopolítica Estados Unidos e China e esse ambiente de opinião pública com o qual eu descrevi. Vamos voltar para o Brasil aqui e falar um pouco rapidamente, aí eu posso abrir, mas eu diria o seguinte, primeira mensagem de cautela sobre 2026. Eu escuto muito, acho que um diagnóstico, a gente olha para a aprovação do presidente Lula, foi de 49%, e agora está em média 41% de aprova e desaprova. Olha as intenções de voto, Tarcísio de Freitas está na frente. Os sinais do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu acho que ele está muito dividido de qual candidato que ele quer endossar para 2026. Um mês atrás, eu escutava que ele estava mais inclinado a escolher alguém da família, no diagnóstico, sabendo que se o governador de São Paulo for presidente, o capital político-eleitoral dele cai. Ele está muito preocupado de estar na prisão e de não ter alguém que lute para ele poder sair e ter um induto presidencial que seja aceito pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, parece que ele está mais inclinado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas eu diria que é uma decisão difícil para o ex-presidente e para quem ele vai endossar. Mas, mais importante ainda, eu escuto muito o argumento que, puxa, nós estamos num ambiente difícil para incumbentes, nós tivemos o índice de reeleição caindo estruturalmente no mundo afora nos últimos 2, 3 anos, o presidente Lula teve essa queda de aprovação popular, agora a bola da vez do Brasil de eleger um candidato de oposição, seja da direita, que possa encaminhar reformas mais estruturantes do lado fiscal e realmente atacar o grande gargalo que impede a queda de juros reais. Eu só diria que a eleição de 2026 vai ser muito difícil cravar. Toda vez que eu venho aqui, eu faço uma aposta sobre a próxima eleição presidencial, não é, Fernando? Acho que a gente tem um bom track record, mas eu admito, como analista, eu estou muito angustiado de fazer uma aposta. Mas eu tenho convicção de que existe um sentimento de wishful thinking e um pouco de torcida em pensar que a oposição vai ganhar. Vou te dar alguns pontos de dados. Nós temos um banco de dados de 500 eleições mundo afora, que a gente olha índice de aprovação de governo e chance de reeleição. Certo? Quando você tem um governante com 40% de aprovação popular, na média, esse governante ganha 58% das vezes. Com aprovação de 45%, ganha 78% das vezes. Então, mesmo que o presidente Lula caiu de 49% para 41%, ele não está fora do páreo. Eu diria, a probabilidade do Lula ganhar a reeleição com esse patamar de aprovação popular é 58%? Eu acho que não. Ele vai ter 81 anos de idade, tem um desgaste, ele está indo para o 4º mandato. A maioria desse banco de dados que eu dei é um incumbente que ganha pela primeira vez e concorre à reeleição pela primeira vez. Isso não é o caso do presidente Lula no ano que vem. Então, você tem que reduzir essas probabilidades um pouco, dado o perfil do Lula. Mas, se você olha por que o presidente Lula caiu de aprovação de 49% para 42%, 41%, eu acho que 80% da razão é preço de alimentos. Onde é que o Lula perdeu apoio? Quem ganha menos de 2 salários mínimos? Mulheres, Nordeste. A base de apoio tradicional dele. Quem é que sofre mais com o aumento de preço de alimentos? Exatamente
esses grupos na sociedade. E a gente olha o ambiente econômico daqui para frente, há razões para acreditar que a aprovação do presidente pode recuperar. Porque nós temos uma boa safra, o real foi de 6,20 para 5,50. Esse ambiente externo que eu descrevi é um ambiente externo de menor preço de commodities, menor preço de petróleo, um dólar mais fraco, porque existe desconfiança com o mercado americano. Então, o real pode se valorizar ainda mais, com juros reais a 15. Então, isso significa que o mundo externo é mais deflacionário para o Brasil. Eu posso lhe garantir que o Banco Central está olhando esse cenário externo e está otimista que pode ajudar a reduzir juros, mas eleitoralmente pode apaziguar o principal calcanhar de Aquiles do presidente Lula, que é custo de vida. E, aliás, a grande razão que incumbentes perderam nos últimos 2 anos foi inflação, tá certo? E a gente olha... Então, se a gente olha os próximos 6 a 8 meses, acho mais provável que a aprovação do Lula recupere um pouco do que caia, tá certo? Então, se isso for o caso, eu diria que hoje é uma eleição meio a meio, não é? Talvez com viés Lula, se eu tivesse que apostar hoje, olhando, e expectativa de recuperação dos índices de aprovação. Qual o problema dele? Segurança, que é uma grande preocupação do eleitorado hoje e é um desafio muito grande para 2026. Mas deixa eu parar por aqui. Eu posso comentar sobre toda a bagunça em Brasília, de IOF, tributo, mas eu já extrapolei meu limite de tempo aqui e a gente pode discutir no tempo. Mas obrigado aí. Agora passo a palavra aos meus ilustres companheiros de palco. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Júlio, Fernando, todo o pessoal da Consulting House. Prazer estar aqui com meus amigos, Anameli e Cris, e com vocês. Eu também acho que a questão entre Estados Unidos e China é uma questão estrutural. Acho que o Trump ele tem o estilo dele, ele tem o ritmo dele, que acelerou uma dinâmica que já vinha em curso há bastante tempo, e que eu acho que a base dessa dinâmica é o fato de que Estados Unidos e China são o espelho um do outro, né? Visto ao contrário. Quer dizer, os problemas dos Estados Unidos são o contrário dos problemas da China. A China precisa ficar mais parecida com os Estados Unidos e os Estados Unidos mais parecidos com a China para resolverem seus respectivos problemas. Então, o problema da China é falta de consumo, né? Um medo de consumir por causa do problema da falta de um welfare state, né? De uma garantia de aposentadoria, de saúde, de educação, de qualidade para chegar à universidade. Tudo isso é pago de forma privada na China. E a grande aposta dos chineses, não há muitas opções de investimentos, a grande aposta era o setor imobiliário, cuja bolha explodiu, né? E os chineses perderam mais das suas poupanças com essa crise a partir de 2021 do que os americanos perderam com a crise financeira 2008-2009. Então, os chineses ficaram mais ressabiados ainda, consumindo menos e tentando poupar mais para os seus pais, para si mesmos, para seus filhos. E o governo e a parte fiscal da China reflete essa mesma situação. Um país que acumula $1 trilhão em títulos do Tesouro Americano e outros centenas de bilhões em outros títulos e tal, que está sentado em cima de uma reserva fenomenal, que exporta demais, digamos assim, né? Tem uma capacidade instalada ociosa pela falta do consumo interno, né? E precisa passar a consumir mais para ser uma economia ainda mais movida pelo próprio consumo e não tanto pelo consumo externo, pelas exportações e tal, né? E os Estados Unidos são o contrário disso, um país que consome demais, tanto as pessoas, né,
todo americano médio, não os super ricos, mas não os ricos, mas a classe média tem sempre uma hipoteca, sempre um leasing de um carro, está sempre pagando prestações, né, de produtos, de bens duráveis e tal, está sempre endividado. Assim como o país, né, muito endividado, o país, e também com um déficit comercial muito grande. O que o presidente Trump tenta fazer é reduzir, ele pegou pelo déficit comercial, né, esse pacote dele econômico, orçamentário, é bastante controverso, porque ele é muito complexo, mas provavelmente ele vai gerar mais déficit, então, nesse sentido, a parte fiscal ele não está resolvendo bem, por isso que existe uma resistência no Senado para aprovar esse pacote. Mas ele olhou para o déficit comercial, né, assim, e aí está buscando essa solução de elevar os preços das coisas no mundo inteiro por meio das tarifas para exatamente os americanos importarem menos, né? E para que isso aconteça e para que esse déficit diminua, historicamente, são necessárias duas coisas: a desvalorização do dólar e uma recessão. A desvalorização do dólar, historicamente, não é suficiente para reduzir ou para se chegar a zerar ou a um superávit comercial na história dos Estados Unidos. E o Trump sabe disso e acho que já aceita que, e já falou algumas vezes até, que pode haver realmente recessão, né? Uma desaceleração. A gente já teve uma contração agora no primeiro trimestre de 0,5%, isso depois de um crescimento de 2,3% no último trimestre do ano passado. Então, isso já está acontecendo. A inflação, como o Christopher disse, ainda está bem, mas a perspectiva, né, é de que ela pressione, inclusive por causa da deportação dos imigrantes. No ano passado, os imigrantes eram um fator muito importante para reduzir a pressão do mercado de trabalho sobre a inflação, né, dos salários e tal. Ele está expulsando os imigrantes e, como o Christopher disse também, a inteligência artificial não vai ser... Ela é uma realidade que vai mudar esses paradigmas, mas não há tempo de evitar esse impacto sobre a economia americana. Mas o que eu quero dizer é que, estruturalmente falando, o cenário é realmente de viés de queda para o dólar, viés de alta para o renminbi, o yuan, né, no médio e no longo prazo, e mais importações, portanto, da China, menos importações em termos relativos dos Estados Unidos, preços mais altos no mundo inteiro e, sobretudo, nos Estados Unidos, né? O governo chinês está buscando estimular o consumo, né? O crescimento está muito fraco, o chinês, esse crescimento atual de 3,5%, não é suficiente para manter o regime chinês no médio e longo prazo, porque se ele não entrega uma prosperidade contínua, com todas essas pressões que eu mencionei antes, no aspecto social, né, um chinês de 30, 40 anos de idade, você olha para ele, é uma pessoa pressionada, né? Ele tem que sustentar o filho, os pais, e se ele não vê a possibilidade de o filho ter uma vida melhor que ele, ou se ele não estiver tendo uma vida melhor que o pai, dependendo de que geração ele está, ele deixa de apoiar o regime. Então, por isso o regime está buscando soluções. O regime teve uma grande ruptura com as Big Techs alguns anos atrás, impediu IPOs, reduziu concentrações, né, fragmentou os setores e tal, e as Big Techs chinesas sofreram muito com isso, e isso também tirou muito dinamismo da economia chinesa. Os chineses pararam de sonhar em abrir startups ou trabalhar em startups, voltaram a sonhar em ser
funcionários públicos. E por mais que o governo esteja colocando centenas de bilhões de dólares em inovação, se você não tem, né, um espírito de inovação na sociedade, isso não gira. E a inovação ela é fundamental nessa disputa tecnológica com os Estados Unidos, né? Então, o governo está tomando medidas nesse sentido e eu acho que é isso que a gente pode esperar, mais consumo chinês e menos consumo externo dos Estados Unidos. Indo para a Europa aumentando de forma brutal o seu gasto com defesa, né, e aceitando um maior endividamento, sobretudo no caso da Alemanha, e a disputa comercial ela vai se dar nesse campo também. Então, o Trump vê nesse aumento de gastos da Europa com defesa como uma oportunidade de compensar parcialmente esse déficit comercial, de os Estados Unidos venderem mais armamentos para a Europa e, assim, melhorar a balança comercial também. Então, vocês certamente acompanharam que essa semana a OTAN decidiu que cada país, nos próximos 10 anos, ou até menos, terá de gastar 5% do seu PIB com defesa, sendo 3,5% com gastos militares e 1,5% com infraestrutura e cibernética, que estão ao redor dessa questão da defesa. Então, se vocês quiserem apostar em um setor para investir, eu investiria no setor de defesa. Ele vai crescer com certeza. Eu venderia os dólares, compraria os renminbis eu acho que o dinamismo da economia, sobretudo europeia, vai passar muito por esse lado da defesa. Com relação ao Oriente Médio, as instalações nucleares iranianas, as 3 principais, foram danificadas, mas o programa nuclear iraniano continua. E continua sem a visibilidade que tinha antes, porque a Agência Internacional de Energia Atômica inspecionava o programa. É por isso que a gente sabe que até dia 10 de junho, agora, o Irã tinha 408 quilos de urânio enriquecido a 60%, porque a Agência Internacional de Energia Atômica, que tem 274 inspetores, estava lá fazendo 1,4 inspeção por dia, em média, no Irã. Isso está suspenso neste momento e pode ser interrompido se o Irã for pelo caminho de sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Esses 408 quilos de urânio enriquecido a 60%, ninguém sabe onde estão. Eles não foram enterrados, eles estavam em Esfahan, não estavam em Fordow, e eles não foram enterrados com as bombas. Eles foram retirados provavelmente em cilindros de 25 quilos, selados, e com 3 desses cilindros, você enriquecendo a 90%, você tem uma bomba. Agora, você tem o combustível para uma bomba. A gente não sabe se o Irã tem as tecnologias de compactação, em cilindros perfeitos, para gerar ali uma explosão em cadeia, internamente, de saber fazer essa explosão e miniaturizar isso numa ogiva. A gente não sabe. Mas a Coreia do Norte se oferece para ajudar publicamente. O Kim Jong-un disse que Teherã não está sozinho. E, durante os bombardeios, o Abbas Araghchi, que é o chanceler iraniano, foi recebido não pelo chanceler russo, Sergei Lavrov, mas pelo presidente Putin, que nunca faz essa deferência. Então, isso é significativo, porque a Rússia depende dos drones iranianos para levar adiante a campanha contra a Ucrânia. Então, isso significa que Israel e provavelmente Estados Unidos terão de voltar a bombardear o Irã num futuro próximo, uma vez que vai sendo um desgaste político para esses 2 países, para esses 2 governos, há evidência de que esses
bombardeios não foram eficazes, não atingiram o seu objetivo, né? Mas Israel realmente, sobretudo nos últimos meses, no último ano, realmente se tornou uma potência militar muito mais importante no Oriente Médio, né? O Irã está muito enfraquecido, está lutando pela própria sobrevivência, isso também precisa ser considerado. E a reorganização, há uma nova ordem, digamos, no Oriente Médio, em que a Arábia Saudita, Israel, Turquia e os aliados da Arábia Saudita na Península Arábica são os grandes protagonistas agora. O Egito perdeu muita influência por causa dos gastos excessivos, literalmente projetos faraônicos do ditador al-Sisi. O Egito perdeu a voz que tinha no mundo árabe e muçulmano, e surgem esses atores, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, principalmente esses três como grandes interlocutores, e a Turquia também muito forte. A Turquia hoje manda na Síria, né? Foi a Turquia que autorizou a tomada do poder na Síria. O Irã perdeu a Síria, está perdendo também o Líbano. O governo libanês está mais forte, enfrentando o Hezbollah e tal. E esse é o quadro no Oriente Médio. E eu acho que o que a gente pode esperar é mais protecionismo, né, menos comércio. Essa tentativa de reindustrialização dos Estados Unidos, obviamente, não vai dar certo, ela vai se chocar, aí sim, com esse contexto de robotização, de automação das indústrias e tal, e, em parte, pode até ser que sim, que algumas indústrias se transfiram para os Estados Unidos, mas não com esse resultado de gerar empregos industriais. Isso não vai acontecer, né? Os empregos industriais tendem realmente a acabar, a se extinguir. Então, o objetivo do Trump, que seria o principal objetivo, seria esse, não vai ser alcançado. O Trump pode, se o impacto econômico das políticas dele forem muito negativos, ele pode, os democratas no ano que vem podem eleger uma maioria substancial na Câmara e no Senado e abrir caminho para o impeachment do Trump. Mas entra o J.D. Vance, então não é que vai mudar muita coisa. Talvez o J.D. Vance seja mais agressivo, por exemplo, com a China, talvez com a própria Rússia, né? Mude um pouco ele tem talvez um pensamento mais parecido com o establishment, mas, por outro lado, ele também é fortemente anti-custo, anti-gasto com o engajamento militar, que é a visão também do Trump, né? Agora, não vejo a possibilidade de um conflito generalizado, né, de uma guerra mundial, como se fala. A própria eleição do Trump reduziu esse risco, porque ele procura se desengajar. E, finalmente, o Trump, então, representa uma volta do mundo ao século XIX, das esferas de influência e dos balanços de poder. Então, no século XIX, havia essas potências regionais que, então, tinham essa projeção regional. Trump reedita isso, né, com a ideia de que o hemisfério ocidental é dos Estados Unidos, né, as Américas, pelo menos até a Amazônia. A Amazônia acaba separando o hemisfério norte ocidental do resto. O Brasil fica muito isolado, então, por isso a preocupação dele com a América Central e com o norte da América do Norte, porque a China está aumentando sua capacidade de navegação e poderia cercar os Estados Unidos, né? Circular os Estados Unidos. Então, por isso que ele gostaria de ter a Groenlândia, ter o Canadá, que também serve de um buffer para os novos mísseis supersônicos russos e chineses, que são manobráveis e podem escapar das defesas antiaéreas e vir pelo norte. Então, o Canadá seria uma zona tampão de proteção para os Estados Unidos, e o Canal do Panamá, essa navegação na América Central. A imigração, uma preocupação que chegou para ficar, mesmo com esses aspectos perversos
da economia, né? Porque representa, na visão, isso já desde o Samuel Huntington, o último livro dele, em 2004, Who Are We? Ele falava da ameaça dos mexicanos, da ameaça latina, como que poderia destruir a cultura anglo-saxônica americana. Então, essa é uma preocupação que também veio para ficar, independentemente de partido político, e isso vai ter esse impacto inflacionário sobre a economia americana, e isso é uma coisa estrutural também. O Trump só faz de forma mais explícita e mais rápida, mas já vinha vindo antes. E aí a China, então, se projetando sobre o Indo-Pacífico livremente. Não vejo os Estados Unidos reagindo a uma anexação de Taiwan. No governo Trump, certamente não. E a Rússia projetada ali sobre o leste europeu com uma reação da Alemanha, né, da Alemanha e da França. E do Reino Unido, claro. Mas a Alemanha entrando agora nessa disputa da indústria de defesa. Além de gastar mais, também quer gastar com suas próprias armas alemãs. Então, vai haver essa disputa comercial no campo da defesa entre Estados Unidos e Alemanha. Claro que a China também está nesse páreo. Bom, é isso, pessoal. Depois, no bate-papo, a gente endereça as preocupações de vocês. Bom dia para todo mundo. Obrigada, Fernando. E você é muito inteligente, Fernando. Escolhe sempre para a gente falar em problema, em guerra, em crise. E você escolhe lugares maravilhosos. Primeiro no Botanique e agora aqui nesse lugar encantador do cacau. O Brasil é o maior produtor de cacau, maior de café. O pessoal da manhã botou uma aula maravilhosa sobre valor agregado. Mas, felizmente, a guerra no Brasil, muito bem apresentada, todos os aspectos pelo Cris e pelo Lorival, que são doutores, eu estou aqui como um peixinho pequeno na conversa. Sobre a inflação, que é o problema que ele mencionou no Brasil, é um problema semelhante na Argentina. Voltei terça-feira de Buenos Aires e conversei muito com motoristas, as pessoas comuns. Caiu a inflação de 25% para 2%, 3%. É um milagre. A FMI saudando tudo a Argentina. Aí eu falo com as pessoas com muita cautela, com muito medo, dizem, não, caiu, porém nós não estamos comprando. Nós estamos tendo um controle nas compras. Então, a queda do consumo, evidentemente, cai a inflação. No Brasil, há uma queda de preço dos alimentos, porque há uma queda também de compra. O endividamento da sociedade brasileira é muito alto. Então, a classe média, especialmente o assalariado, está segurando, puxando no freio no consumo. Isso reflete sobre números. Mas, para a política, nós estamos vivendo uma guerra política. Felizmente, não é a guerra do Oriente Médio, que é com bombas. É uma guerra política. E, quando eu vinha para cá, o motorista que me trouxe me faz a pergunta seguinte: o que você acha do Nicolas Ferreira? Nicolas Ferreira. Uma crise dessa. Derrubada do IOF, pensei que ele ia perguntar do IOF, derrubada. O que significa isso? 2 palestras de manhã mostraram claramente a causa. A questão da tecnologia e a comunicação. Esses 2 fatores estão dominando a política brasileira. Então, eu perguntei a ele por quê? Não, porque o discurso dele, porque ele fala, eu disse assim, ele derrubou o PIX, a cobrança do imposto de renda sobre o PIX. Não era isso. Ele foi inteligente de manipular, dar uma narrativa sobre o PIX, que derrubou uma iniciativa importante, porque era um controle, uma fiscalização, porque hoje, com facção criminosa, com operações que você não tem controle no campo financeiro, não falaram de blockchain e uma série de outras questões na área da operação financeira virtual, era uma forma de, no PIX, que é uma genialidade brasileira, é criação nossa, nenhum país tem PIX, essas operações, era para ter um controle para saber onde o dinheiro estava transitando. Não necessariamente para colocar imposto de renda em cima disso, mas para saber o caminho do dinheiro. Mas ele foi tão inteligente, porque ele usou a inteligência dele, junto com o mecanismo da inteligência artificial e também dos algoritmos e também das plataformas, das redes sociais, que ele domina perfeitamente. E faz um discurso e derruba uma medida.
depois faz com milhões e milhões de acessos. Depois ele faz uma outra sobre a fraude no INSS, na Previdência Social, e, da mesma forma, ganha esse prazo. Alguém de vocês ouviu alguma lei que este deputado tenha feito? Não. E temos, por outro lado, foi mencionado aqui pelo Guga, sobre, no Brasil, a ideia de vamos fazer uma lei, vamos regulamentar. Tudo é uma fúria legiferante nós temos, não é, Lorival? Temos uma fúria legiferante. Ora, se a lei resolvesse o problema no Brasil, o trânsito brasileiro seria o mais civilizado do mundo. Nós temos a lei melhor do mundo, legislação de trânsito, e temos um trânsito violento. Não é a lei que muda, é a educação e o respeito que o cidadão tem sobre aquilo que nós decidimos fazer. Todas as leis poderiam ser extintas e ninguém notava, porque não se obedece à lei. O brasileiro ele transita, ele gosta de transigir, parece que faz parte do processo. Então, essa comunicação das redes sociais hoje é uma guerra de narrativas. Então, você, quanto maior tiver, tem deputados, e o Nicolas é um deles, eu chamo ele mais um influencer do que um parlamentar. Ele não discute temas fundamentais, mesmo defesa de áreas fundamentais. Tem alguém aqui do agro, aqui nessa plateia? Ninguém, né? Ninguém é do agro. É uma área que o Brasil poderia cantar em prosa e verso, porque é daí que está surgindo muitas das soluções importantes para o país, que agora vai sediar, em novembro, a COP30, em Belém do Pará. Temos problemas de logística, temos tudo, mas esse setor está aparecendo como um grande, eu diria assim, uma peça relevante no protagonismo da energia sustentável, da bioenergia. Na mesma semana que derrubam o IOF, o Conselho Nacional de Petróleo decide criar o E30 e o B15. O que é isto? É transformar a energia fóssil numa energia limpa. Mas podemos correr para o HVO, que é um óleo vegetal hidrotratado que substituirá o óleo diesel, que é uma matéria-prima fóssil. O Brasil o Paraguai já está fazendo o HVO, o Brasil ainda não, mas já está num caminho correto que pode chegar lá. E no mesmo dia que isso estava acontecendo, no Itamaraty, na casa que o Lorival conhece bem e o Cris também, houve uma reunião de um debate da esquerda e, entre outras coisas, João Pedro Stedley, o criador do MST, disse o seguinte: olha, o Brasil poderia parar de usar 160 milhões de hectares de plantar milho, porque a venda da Embraer dos aviões dá mais dinheiro do que o milho plantado no centro-oeste brasileiro, no sul do Brasil, no Mato Piba. Aí eu pensei, será que esse moço vai comer avião? É um raciocínio simplista demais para uma pessoa que tem neurônios. Qual é a riqueza maior que nós temos? É a biodiversidade, um país de dimensões continentais. Somos os fornecedores para o mundo de comida, e comida é a coisa fundamental. Nós estamos durando mais, a nossa longevidade se dá mais pela comida variada que nós temos. Um país como o nosso, e a nossa economia, quase 30% da economia brasileira é do agronegócio, proteína animal e proteína vegetal. E temos ainda a chance de chegar nessa questão da limpeza, de uma energia limpa, para evitar o famoso aquecimento global. O frio que nós estamos vivendo, as enchentes lá no Rio Grande do Sul, do nosso estado, é uma repetição desses fenômenos climáticos, que é a natureza se vingando. O aquecimento global não é uma brincadeira. O Rio Grande do Sul perdeu 5 safras agrícolas. Então, nós temos um ganho do capital, mas esses temas são debatidos no Congresso. Nada, nada. Então, a sociedade, dominada pela rede social, por essa comunicação da narrativa que eu quero fazer, para chegar, como fez o Nicolas nessa
fantástica de acessos na questão do PIX, e agora também em relação à fraude. Claro, a fraude merecia levar isso. Agora, eu acho que o Brasil perdeu um pouco nessa situação. Neste momento, nós estamos discutindo o semipresidencialismo, estamos discutindo o enfraquecimento do Executivo. Claro, quando uma maioria de oposição está bem organizada, ela leva todas, porque o governo está desorganizado, politicamente desorganizado. Ele pensa que aquilo que ele acertou, eu vou fazer o empenho das suas emendas, que é o grande instrumento hoje de um político se eleger, lamentavelmente. É reduzir o exercício parlamentar legislativo, do debate dos temas nacionais de interesse, do que está importando a população, na falta de uma educação de qualidade, na falta de infraestrutura de qualidade. Nós temos produzindo energia eólica e energia solar, e não temos as linhas de transmissão, gente. Um caminhão para largar soja num porto, no norte do país, demora 10 dias. 10 dias, porque nós não temos agilidade logística, não temos infraestrutura logística. O Brasil é um milagre, realmente é um milagre. Porque funcionar desse jeito, gente, é uma coisa inacreditável, eu não sei. E cada vez que a gente tinha essa crise agora política entre os três poderes, no regime democrático, o equilíbrio dos poderes, cada um fazendo a sua parte, tudo bem. Só que agora cada um quer ter mais poder que o outro. O Supremo está legislando, o Executivo está querendo legislar também, e o Legislativo quer mandar no governo, quer mandar no país. Então, é uma encrenca danada. E essa crise institucional pode ter efeitos perversos. Não vou dizer como Tiririca, pior que está, não fica, porque aí seria um reducionismo muito grande, né? Mas o risco de pior ficar, né, existe. Existe por conta exatamente disso. E quanto mais próxima for a eleição, que nós estamos correndo para ela, mais vai se acirrar essa guerra de narrativas e esses ataques ao governo. É fragilizar o governo, sangrar o governo. Esse é o papel da oposição. O governo está despreparado, não tem arma suficiente para oferecer em relação a vários temas da economia, uma briga constante com um setor mais dinâmico, que é o agronegócio, e a segunda-feira, terça-feira, vai sair o Plano Safra para 2025, 2026. Talvez o governo até diga, olha, eu vou reduzir um pouco o dinheiro porque a Câmara, e o Senado e a Câmara derrotaram o IOF. O governo pode vir com essa forma de dizer, olha, eu queria botar mais dinheiro no orçamento, mas agora não posso. Só que sempre, como nós estamos no Brasil, sempre tem um jeitinho de você, logo ali, ter que fazer um novo ajuste fiscal aprovado pelo Congresso para equilibrar o orçamento, porque as emendas não vão ser mexidas. O poder dessas emendas é uma coisa quase sagrada. Quase não, é sagrada, porque não se mexe uma vírgula sobre a questão das emendas parlamentares. Então, nós estamos exatamente meio no mato sem cachorro, porque os poderes não abrem mão das suas prerrogativas, que não pode mesmo, porque se abrir vai perder mesmo, mas uns estão exacerbando, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, e entrando em várias questões. A questão é exatamente que o mundo está com uma prática de incoerência, porque essa questão, que foi bem tocada aqui pelo Guga, sobre essa questão da fúria de legislar, sobre rede social, sobre o controle da mídia, o controle da área digital. Daqui a pouco ele disse, né, lembrou que ele imagina tirar o WhatsApp de nós, né, como é que vai ser acaba o governo, que aí sim, aí faz uma revolução. O fato é que há uma incoerência no discurso. O Trump, que o Christopher conhece, acaba de proibir a entrada nos Estados Unidos de um jovem holandês que queria entrar como estudante. As universidades americanas, especialmente Harvard, que é a mais importante delas, teve recentemente o problema da intervenção do governo dentro da instituição, mas instituições que são, eu diria assim, meio sagradas nos Estados Unidos, por conta de manifestações políticas internas dentro das universidades. Mas e a liberdade de expressão onde é que fica? Eu posso não concordar com nada que eles fizeram lá, mas se a liberdade é para existir, ela tem que ser regra geral. Temos que ter, no mínimo, coerência.
E se ele proíbe da entrada desse menino, desse jovem holandês, porque ele fez uma caricatura do vice-presidente americano, e essa teria sido a causa. E onde fica a liberdade de expressão? Se ele simplesmente fez uma caricatura do vice-presidente americano e publicou na rede dele. E os americanos, o próprio Trump tem uma rede dele, tem uma rede social dele, e ele é contra qualquer tipo de regulamentação. Mas ele acaba cometendo, a meu juízo, uma incoerência ao impedir a entrada do jovem usando esse argumento. Então, ou a liberdade é para todos, ou aí não é liberdade. Aí você tem uma democracia seletiva e uma liberdade seletiva também. Então, no Brasil, nós estamos vivendo esse dilema de um governo fragilizado, e à medida, como falou o Cris, da popularidade do presidente for caindo, maior fragilidade ele terá e maior dificuldade na articulação com o Congresso Nacional. E o Congresso faz do Executivo refém das suas vontades do que ele quer que seja feito, que é um mundo meio complicado. Mas, como eu sou uma pessoa otimista sempre fui, imagina se não fosse, né, falando essas coisas, cada vez que eu ia conversar com uma figura notável da política brasileira, Marco Maciel, não sei se alguém, eu acho que o Lorival conviveu bastante com o Marco Maciel, o Cris também, e eu ia conversar com ele, e eu gostava da serenidade de Marco Maciel, como gosto do presidente Sarney, que agora está se ajustando às redes sociais, entrando, até recomendo que no Instagram vejam José Sarney, porque ele está saindo dessa coisa da guerra e está entrando em coisas de falar de literatura, de falar de histórias, de contos, de causos, né, de gente. Então, isso eu acho que é uma contribuição muito boa que ele está dando, dizendo que ele tem 95 anos, estou falando, e ele se submeteu a aceitar a sugestão dos jovens e dos seus netos e bisnetos também. E está fazendo um trabalho maravilhoso, de terno e gravata, aquele senhor de 95 anos, para nos dar aulas e conselhos muito bons que a política está precisando. Mas o Marco Maciel, e aí termino a minha fala aqui, o Marco Maciel, com aquela sua serenidade, ele dizia, eu disse assim, e agora, eu chamava de presidente, e agora ele era o vice-presidente, e agora, presidente, o que vai acontecer diante dessa crise? Ele me olhava, botava a mão no meu ombro e disse, minha cara amiga jornalista Ana Amélia, pode acontecer tudo, inclusive nada. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil. Posso pedir mais uma salva de palmas para os três? Obrigado, Ana Amélia. Obrigado, Dorival. Obrigado, Garman. E eu vou aqui já imediatamente perguntar quem quer fazer a primeira pergunta. Doutor Rubens. Para o Cris, sou seu fã da Ana Amélia também, com o seu Lorival hoje, mas esse trio aqui está demais. Agradecer ao Fernando aqui para o evento fantástico. Já estou louco para chegar segunda-feira, entrar em campo lá com os insights. Mas me parece que, novamente, o Brasil está dando sorte, né? No passado, o Lula teve ali a China crescendo, investindo em infraestrutura, e agora o cenário político externo está trazendo aqui o WO para o Brasil, né? Você tem Paquistão e Índia, né, o Irã, Israel, Ucrânia e Rússia, Estados Unidos e China, mas me dá aquela sensação daquele desenho animado do Papa Légua com o coiote, né? Você caiu ali, eu estou parado no ar para ver que horas eu vou cair, né? E eu tenho dificuldade de falar mal do governo atual, porque eu acho que ano que vem vai ser pior, né? Porque vamos ter mais gastos públicos. E a gente, como empresário, a grande preocupação é a previsibilidade, né? Então, 2027 parece que a gente vai ter um hard landing, independente de quem ganhar. Então, a sua visão desse cavalo de pau que a gente vai ter que dar para não entrar em default, já que a questão fiscal hoje é uma grande preocupação. Então, para mim, deixa eu... perfeito. Não, olha, a gente pode tomar um passo para trás e ver essa confusão toda no Congresso essas últimas semanas, como a derrubada do IOF,
e esse embate institucional, e talvez seu comentário e pergunta é o que isso nos diz sobre o ajuste que virá em 2027, tá certo? Eu diria que eu estou um pouco mais otimista olhando 2027, mas com uma ressalva. A razão do meu otimismo é eu acho que nós vamos caminhar para algum ajuste do lado do controle de gasto em 2027, independente de quem ganhar. Se a gente olha a carga tributária com relação ao PIB, nós estamos no patamar mais alto dos últimos 15 anos. A carga tributária com relação ao PIB subiu 2 pontos percentuais nos últimos 2 anos. 1,5 veio com aumento de carga de tributos federais e meio dos estados e municípios. É claro que quando a gente vê essa gritaria toda do setor privado, com aumento do IOF, parte é um pouco o desgaste entrando na segunda metade do mandato. O desgaste no Congresso foi um acúmulo de vários fatores, não é só, inclusive, a falta de liberação de emendas parlamentares, então acho que isso é um pouco o ruído que a gente viu. Mas também a gente está vendo o acúmulo das incertezas tributárias e o aumento de carga que está pegando o setor privado. Isso respinga no Congresso Nacional. Então, acredito eu de que uma estratégia de fazer ajustes fiscais via aumento de receita está começando a chegar num certo limite. Ao mesmo tempo, a gente olha o debate em Brasília, mesmo que nós não aprofundamos numa reforma de controle de gastos, pelo menos se aprofundou. Eu até diria no próprio governo. Não é? Nós temos um governo do PT mais gastador, a gente sabe disso, mas, pelo menos, no ano passado, houve um debate de quase 3 meses no governo, com a equipe econômica trazendo o presidente Lula, que as regras fiscais são incompatíveis com o ritmo de controle de gasto obrigatório. Várias propostas foram colocadas na mesa, de desvincular, mudar o piso de educação e saúde, atacar a BPC, não é? Várias regras com as quais o presidente Lula recuou. Não é? Mas, pelo menos, houve um debate intenso onde a equipe econômica do presidente, se a gente não atacar as regras de gasto, nós vamos ter, não é, uma economia mais aquecida, a dívida subindo, a preocupação com o investidor sobe, isso desvaloriza o câmbio e dificulta a capacidade de reduzir juros. O presidente Lula não escutou esses recados plenamente em novembro. O que deu? O dólar foi de 5,70 para 6,20, exacerbou o custo, a pressão inflacionária, pagou-se um preço com queda de aprovação popular, mas o meu ponto é, pelo menos o debate começou. E mesmo que o Congresso hoje não está disposto a atacar a reforma de gasto obrigatório, eu acho que você está criando as bases para poder fazer em 2027. E muitas vezes, quando um governo não faz a reforma em um governo e cria as condições políticas para fazer no próximo, eu acho que isso está acontecendo agora. Se o Lula ganhar, nós vamos estar numa crise de confiança. Porque o que está segurando um pouco o dólar é a expectativa de vitória da oposição. Então, o real vai de 5,50 para bem acima de 6. Se ele ganhar nessas condições, ele não fazer uma reforma fiscal, o governo dele acaba antes de começar. Então, acredito que ele vai ser atropelado para poder fazer um ajuste do lado do controle de gasto, né? Porque o custo de não fazer vai ser exorbitante porque a dívida subindo, tá certo? Não vai ser um controle de gasto tão profundo se um candidato de oposição ganhar, mas acho que vem. A ressalva que eu diria é, mesmo com isso, o ajuste lá da Receita acho que não terminou. E preste atenção, se existe um consenso no Congresso, no governo do Estado de São Paulo, é atacar o gasto tributário, que é reduzir o tamanho das isenções tributárias que vem. Então, eu acho que essa agenda ainda tem pernas. Então, não é para dizer que acabou qualquer ajuste do lado da Receita. Acho que ainda tem um pouco para frente. Mas acho que vai ter uma salada mista, um ajuste mais profundo se a oposição ganhar, um ajuste mais incompleto se o Lula prevalecer. Mas não acredito num descontrole fiscal sem freios em 2027, não. Boa tarde, parabéns pela exposição dos 3 ilustres palestrantes. Em relação à China, e considerando os impactos da importação nos Estados Unidos, qual o risco de produtos chineses inundarem aqui o nosso mercado? Enorme. Porque já está acontecendo. Se a gente acha que, assim,
a nossa aposta na Eurásia é correta, que a tarifa média de importação de produto chinês vai de 11 para, com um acordo que foi anunciado na sexta-feira, talvez entre 20% e 35%, né? Talvez 20% e 30%, ainda assim é mais que dobrar o nível de tarifas que a gente estava anteriormente. E a gente está com um ambiente nos Estados Unidos, existe um consenso em Washington, republicanos e democratas, que os chineses se aproveitaram das regras de comércio global, né, para poder se industrializar, roubaram tecnologias americanas, a visão em Washington, tá? E também forçaram transferência tecnológica para poder investir na China. Então, existe um intuito em Washington para poder proteger a indústria americana e, praticamente, produtos chineses. Então, isso significa que a China está entrando num desaquecimento, como o Lorival bem colocou, uma sobrecapacidade industrial enorme, e acho que isso é um desafio não só no Brasil, mas na Europa e em várias partes do mundo. Tá? O problema é que nós temos instrumentos incompletos de combater essa importação de produtos. Senador, a senhora queria falar? Eu acompanho muito o setor calçadista. E hoje houve uma queda de 30% no consumo interno do produto brasileiro de calçados, especialmente o calçado esportivo, que é o tênis. 8 em cada 10 consumidores usam tênis. E o Brasil é um grande produtor, e as grandes marcas são produzidas aqui. Essa queda é provocada exatamente por isso, pela vinda de produtos chineses, da Ásia, de um modo geral, que não é só a China, mas a Vietnã vende, toda essa região está chegando, e beneficiado. Às vezes fazem triangulação. E mais, só daria mais uma informação. A China ainda, só se fez isso hoje de manhã, mas ela não fez a retomada da compra de carne de frango brasileiro. A China é o maior comprador de carne de frango, maior comprador de carne de frango do mundo. Depois vem a União Europeia, e a Organização Mundial da Saúde Animal já deu validade à erradicação da gripe aviária, e, portanto, o país já retomaram. Vários países, inclusive o Japão, que é muito rigoroso do ponto de vista sanitário, e o Vietnã já voltaram, mas a China não voltou. Às vezes usa esse mecanismo como uma forçação, eu diria, para negociar alguma outra coisa que ela tem interesse com o Brasil e que está pendente. Então, ela faz muito esse negócio. E só um detalhe que eu penso importante, mas os dois sabem, para ver o papel que a China tem do ponto de vista geopolítico. 2 países só tinham relação diplomática formal com o Taiwan. Paraguai, que continua, e o Panamá. Quando o Panamá começou a fazer a duplicação do canal, a China, que é o maior usuário do canal, chegou para eles e disse: se vocês continuarem, eu vou fazer um outro porto, vou encontrar uma outra saída para não usar o canal, se vocês não romperem a relação diplomática com Taiwan. Resultado, Panamá cedeu e não tem mais a relação diplomática, só tem hoje o Paraguai, que não tem, digamos, relevância econômica e estratégica para a relação com a China. Então, é para dar a ideia do poder que a China tem em relação à questão comercial e à sua barganha. Então, os especialistas estão aqui. Só que, como eu estive nos dois, eu estive em Taiwan e acompanhei essa situação, e por isso achei importante dar essa informação para vocês. O Xi Jinping trouxe de volta o Li Changgang, que foi o negociador com os Estados Unidos no primeiro mandato do Trump, que negociou aquele aumento em 200 bilhões de dólares de commodities agrícolas de importações de commodities americanas por parte da China, que acabou não se concretizando totalmente por causa veio a pandemia e tal. Mas ele é o Li Changgang que está negociando de novo com os Estados Unidos. Então, é provável que haja um cenário em que, como o Cris lá atrás tinha dito, de a China elevar as importações dos produtos agrícolas americanos num acordo, né? O Trump precisa apresentar isso, é um eleitorado super relevante do meio-oeste americano. Então, acho que a gente pode perder dos dois lados. Pode perder não ganhando mais exportações para a China, pelo menos, né? E talvez exportando até menos, e principalmente num cenário em que a China está desacelerada, a economia, né, não está numa posição de muita demanda, e, por outro lado, a China precisa escoar esses produtos esses produtos manufaturados, né, que fatalmente ela deixará de exportar para os Estados Unidos. Hoje está 30% a tarifa americana sobre os produtos chineses, 10% a tarifa chinesa sobre os produtos americanos,
A negociação está só começando em relação a esses produtos em geral. Os Estados Unidos querem manter os 25% sobre alumínio e aço para o mundo todo. A gente acha que, se as negociações forem muito bem-sucedidas, lá na frente chegará uma linha de base de tarifas americanas de 10% para todo mundo, inclusive para a China. Mas é 10% adicional ao que estava antes, né? Exato. O que estava antes era 11, então seria 20, né? 10% acima do que estava antes. No final das contas, a gente estará 10 pontos percentuais acima de tarifa média, de tarifa base dos Estados Unidos sobre o mundo todo. Eu vou abrir uma aqui e queria perguntar se vocês têm mais perguntas, mas eu queria um comentário dos três. Pergunta aí? Um comentário dos três sobre uma avaliação de vocês sobre 4 governantes: Tarcísio, Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho. Se pudessem deixar uma avaliação desses 4 possíveis pré-candidatos a presidente da República. Podem usar meu tempo. Quem? Podem usar meu tempo. Não. Você podia fazer uma enquete. Em quem você votaria dos 4? Em quem você votaria, né? Não, na verdade, a bola da vez é o Tarcísio. O maior colégio eleitoral, tem maior expressão, tem uma visibilidade, tem um discurso moderado, porque o Brasil ainda vai seguir na radicalização política, vai continuar essa guerra muito mais intensa na disputa em 2026. Então, ele entra, eu diria, num discurso mais moderado, e isso agrada um setor empresarial forte, especialmente o agro, que cansaram um pouco porque, às vezes, atrapalha a radicalização. Às vezes, não, muitas vezes atrapalha. Então, eles estão vendo no Tarcísio, no próprio Ratinho, que é de um estado agrícola, como o Paraná, como uma opção mais palatável do ponto de vista político e do ponto de vista da gestão também, que vai exigir muita competência, e ele tem, não, já provou, para o desafio de 2027. Eu só diria aqui, bom, primeiro comentário, os 4 fizeram ótimas gestões nos seus respectivos estados. Nós temos excelentes governadores de estado, cada um tem o seu mérito, mas eu acho que a gente pode argumentar qual tem um ativo maior ou pior, mas acho que os 4 fizeram as gestões realmente excelentes. Mas desses 4, só 2 têm chances para assumir a presidência em 2026, que é Ratinho e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tá certo? E qual desses 2 vai entrar no páreo vai depender de quem? Jair Bolsonaro. Porque se Jair Bolsonaro, em fevereiro, março, fizer a escolha que o Tarcísio é meu candidato, se ele está inelegível, provavelmente até lá ele vai estar preso. E se endossar o Tarcísio, né, aí o Ratinho provavelmente vai para o Senado e nós vamos ter uma direita unificada ao redor do governador de São Paulo. Se o presidente, ex-presidente, decidir, sabe, eu prefiro alguém da minha família, porque eu quero permanecer ativo como principal liderança da oposição, eu não confio tanto se o Tarcísio assume a presidência e pode me deixar esquecido na prisão, que é um raciocínio que ele está debatendo, e ele optar para alguém dentro da família dele para representá-lo, aí o Tarcísio vai para a reeleição em São Paulo e o PSD, altamente provável, que lance o nome de Ratinho para ser candidato, e aí talvez ele tenha mais capacidade de chegar em eventual segundo turno do que um Zema da vida ou um Caiado da vida, dado o perfil do Ratinho. Não sei se a senhora concorda. Não, só para dizer que talvez esteja sendo acertado agora, porque o Bolsonaro ia ficar hóspede do Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes. Hoje parece que o presidente está inclinado por Tarcísio, né? Eu tenho uma pergunta para o Lorival, aqui, Lorival, à sua esquerda, com o comentário do Garman, voltando sobre o Oriente Médio, né? Particularmente, eu acredito que a ninguém interessa, nesse momento histórico, um Oriente Médio instável, né? Em que medida você acredita que tudo isso está sendo criado para que o regime dos ayatollahs caia e como isso mudaria toda a configuração do Oriente Médio? O problema da queda do regime dos ayatollahs é o que vem depois, né? Os Estados Unidos não têm apetite, desejo
de se engajar numa mudança de regime, de colocar lá de volta, de colocar o filho do Shah Mohammad Reza Pahlavi, o Reza Pahlavi, ou de tentar criar uma democracia ou um regime, seja lá de que tipo, pró-ocidental, porque isso tem um custo humano e financeiro muito alto, né? Se você pegar o Iraque, o Afeganistão, foram 7 mil soldados americanos mortos e, conta mais conservadora, 2 trilhões de dólares gastos. Existe a conta de 3 trilhões, existe a conta de 5 trilhões, que se projeta para o futuro os gastos com os veteranos, que ainda precisam de ajuda, de tratamento médico, de seguro, né, de dinheiro, de tudo isso. Então, os Estados Unidos não vão entrar nisso. O Israel não tem a menor condição militar de fazer isso. É um país de 9 milhões de habitantes, o Irã tem 90 milhões. Israel não é vizinho do Irã. Como é que vai desembarcar lá a tropa? Vamos fazer não vai acontecer. E se acontecer de forma espontânea, quer dizer, primeiro que o aparato de controle de repressão do regime está intacto, que é o Corpo da Guarda Revolucionária Iraniano, Força Terrestre, e os Bassidis, que são 600 mil policiais da moralidade, que são aqueles que espancam as mulheres, que controlam socialmente a população, está intacto. Então, assim, a população olha para aquilo, ainda mais com incentivo israelense. Os iranianos só têm uma coisa que eles odeiam mais do que o regime iraniano, é Israel. Então, não vai ser com incentivo de Israel que eles vão mudar o regime. Então, vai ficar daquele jeito, um Irã enfraquecido, provavelmente buscando a arma nuclear, porque foi convencido agora de que a sua soberania depende da arma nuclear. A Coreia do Norte tem arma nuclear, ninguém mexeu com ela. Síria, Líbia, Ucrânia perderam as armas nucleares, renunciaram no meio do caminho. Iraque também foram, né, atropelados. Então, o cenário é de Irã, talvez depois da morte do Khamenei, que ele é contra a arma nuclear, e ele está com 86 anos, teve câncer de próstata e tal. Talvez na sucessão dele, ou até antes mesmo, eles vão adiante e fazem a arma nuclear, e aí você vai ter pelo menos a garantia de soberania do Irã. Não vejo o Irã atacando Israel com arma nuclear, por exemplo, que ele seria, aí sim, obliterado, para usar o termo do Trump. O Oriente Médio é sempre uma fonte de instabilidade, mas concordo que o petróleo está protegido, o Irã não tem condições de fechar o canal de Suez, essas coisas. Se fechar, vai, de novo, ser obliterado, a sua marinha vai ser destruída, aí vai ser uma coalizão mundial contra o Irã. Todo mundo vai se unir contra o Irã. A Arábia Saudita, imagina só, todo mundo vai financiar essa guerra, então não tem como. E aí, mas o Oriente Médio hoje ele é mais estável do que depois da... Por quê? Porque depois do ataque do Hamas em outubro de 23. Por quê? Porque Israel degradou fortemente o Hezbollah, degradou fortemente o Hamas e degradou o Irã. Não fortemente, mas degradou. Então, e essas são fontes de instabilidade, né? Os palestinos vão sofrer, vão pagar o preço, como tem pagado há décadas já, né? Mas, fora isso, vejo até uma tendência de tentar equalizar, organizar a questão da Cisjordânia e da faixa de Gaza de alguma forma mais ou menos aceitável para a opinião pública árabe, e a Arábia Saudita fazer aquilo que há muitos anos ela está querendo fazer, que é normalizar as relações com Israel, né? Então, acho que é mais esse cenário de não estabilidade, porque isso não é possível no Oriente Médio, mas de menos instabilidade do que antes. Eu acho que mas esse último ponto aqui do Lorival é importante. O que nós descobrimos com o ataque israelense e americano a Irã é que Irã não tem boas opções de retaliação. Porque se eles fecham o Estreito de Hormuz, aí o Oriente Médio inteiro vai contra eles, aí eles ameaçam o regime deles próprios. Se eles atacam de forma mais letal bases americanas na região, vai trazer um ataque americano mais forte, que também pode colocar a sobrevivência do regime. Então, se você olha para a economia global, que é instabilidade no Oriente Médio, pode aumentar o preço de petróleo, não é provável. Então, é por isso que os mercados vão cada vez mais
prestar menos atenção para esse conflito, e a gente está vendo isso refletido no colapso do preço do petróleo. Né? Se deram conta que o Irã está num beco sem saída. Né? Só mais uma coisinha, desculpa. Não podemos descartar que continuar as negociações sigilosamente entre o Steve Witkoff, enviado do Trump, e o pessoal das monarquias árabes do Golfo durante o período do bombardeio, e está cada vez mais madura uma oferta de 20 a 30 bilhões de dólares para o Irã, com dinheiro das monarquias árabes, do Conselho de Cooperação do Golfo, e mais acesso aos ativos congelados do Irã e mais normalização comercial se o Irã renunciar ao enriquecimento de urânio. Então, pode ser que o Irã aceite. O atual presidente, Massoud Pezeshkian, foi eleito no ano passado com essa proposta de fazer um acordo nuclear. Pode ser que encontrem uma solução no meio do caminho? Não, tá bom, vocês vão enriquecer a 3,67%, que era o acordo JCPOA, que é o patamar para a geração de energia elétrica, por exemplo. Vocês podem enriquecer 300 quilos, que era como era antes. Né? Então, existe margem aí também para um acordo. Né? O Irã está bastante... enfim, enfraquecido. Né? Bom, eu queria pedir uma salva de palmas a Dr. Christopher Garman, Ana Amélia, Lorival Santana. Eu vou pedir a eles que nos permitam convidá-los para ficarmos conosco um pouquinho aqui para assistir o próximo vídeo. Posso convidar a doutora Ana Amélia, doutor Garman, doutor, para descerem. Isso. Só para vocês não ficarem de costas para o vídeo que vai passar agora. Obrigado, Lorival. Obrigado, Garman. Vou tomar a liberdade de citar uma coisa muito rápida aqui. Traremos ao Brasil, dia 13 de agosto, Javier Milei. Fechamos. E, junto com ele, teremos um fórum dos governadores, citamos os 4 aqui, para um painel de debate sobre democracia e liberdade, 13 de agosto. Então, esperem, logo vocês serão comunicados. Né? Vou chamar o doutor Rubens, a doutora Luciana aqui à frente, para pedirmos um vídeo de uma das empresas do grupo, na qual eu vou pedir ao Rubens que ele convide o vídeo a entrar. Bom, primeiro, Fernando, de novo aqui, mais uma vez aqui, é um prazer estar aqui. A gente acabou empreendendo de novo, apesar de ser uma consultoria tributária, a gente atende 3.500 clientes, estamos há 16 anos no mercado. A missão da BMS é gerar crédito tributário com segurança para as empresas. A gente acabou de ficar sócio do Banqueiro Digital, é um banco digital que está nascendo aí, cheio de novidade, com muita tecnologia embarcada. Então, a gente vai ser uma nova solução aí de antecipação salarial e consignado. Obrigado, Fernando. Pode passar o vídeo? O Valezinho é a solução para adiantamento salarial. Ele é totalmente inclusivo para o seu funcionário, que pode receber até 40% do próximo salário a qualquer dia do mês. Nós somos aquele Valezinho via Pix, imediato, para aliviar o aperto do mês. Com o Valezinho, sua empresa deixa seu funcionário mais inclusivo, reduz até 40% da folha no 5º dia útil, sem burocracia para adesão, e ganha 10 dias extras para pagar, é tipo um prazão. Fica tranquilo, que o seu funcionário vai ter acesso ao app do Banqueiro Digital, e é super fácil de se cadastrar. Ele já entra com o limite aprovado para antecipação, sem complicação nenhuma. Além disso, ele ganha acesso a uma carteira intuitiva para receber o adiantamento. É muito simples, com até 4 cliques, o dinheiro já está disponível para fazer o Pix. No fim das contas, o Valezinho é rápido e simples, do mesmo jeito que um Pix. E eu já ia me esquecendo, o seu RH ganha uma dashboard prontinha com a base de funcionários já alimentada. É fácil, você só precisa controlar que a gente entrega tudo prontinho. Não importa se você tem 10 ou 10 mil funcionários. Na dashboard, dá para cadastrar novos funcionários, ajustar limites e autorizar ou desautorizar membros da equipe. Controle todo o fluxo dos pedidos de adiantamento e acompanhe todas as faturas com um clique. E se o financeiro precisar, é só criar um usuário exclusivo para gerenciar as suas faturas. Vai ser fácil e sem complicação para o seu RH. Bom, o seu funcionário ganha um valezinho e a sua empresa ganha um prazão. Gente, super obrigada pela presença de todos e para se juntar agora com o nosso novo desafio, que é o Banqueiro Digital. Vamos almoçar agora. E vamos almoçar, né? Posso chamar? Posso convidar? Convida para o Tênis, fala do meu jeito. E aí vou
O meu irmão, que é jogador de tênis, vou deixar. Não, jogador de tênis, ex-jogador de tênis, né? Ano passado a gente fez isso, eu fiquei impressionado. O Fernando Meligeni é um craque tanto na quadra quanto fora da quadra. Então, convido todos aí, 4h30, a gente brincar, né, de jogar tênis, é uma farra danada. Então, bom, vai ser uma experiência legal. Convido a todos aqui. Vamos almoçar, né, Fernando? Ninguém comeu nada ontem, hoje, então vamos almoçar. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Bom almoço a todos.